Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, não vou querer me prolongar muito aqui. Talvez alguém tenha dito, Denis, por que trazer esse vídeo, esse conteúdo, um conteúdo sem nexo, sem noção, assim, coisa mesmo de gente maluca, perturbada. Mas é esse tipo de gente que tem tirado pessoas da Igreja Católica. É esse tipo de anunciador aí, entre aspas, do evangelho, do meio protestante, que tem tirado pessoas leigas, pessoas incultas, pessoas que não conhecem a igreja, o catecismo da igreja, a doutrina da igreja, que não conhecem a palavra de Deus, principalmente a palavra de Deus, a Bíblia, e que começa a acreditar nesse tipo de coisa aí. E eu trouxe esse conteúdo exatamente para mostrar a loucura, né? Quando Satanás tenta destruir a igreja, que já foi pré-anunciado por Jesus isso. Jesus disse que as portas do inferno tentariam contra a igreja, mas não iriam prevalecer sobre a mesma. Então Satanás vai tentar de todas as maneiras. Então eu queria que você visse esse vídeo aqui desse senhor. Esse senhor colocou o vídeo agora há pouco, né, por ocasião da morte do Papa Francisco. Então existe outro vídeo mais antigo que vai falar da profecia, que o Papa Francisco seria o anunciador desse suposto mensageiro extraterrestre que viria. Veja aí. Assim, é coisa de articulação satânica mesmo. É uma besta, né, a besta do Apocalipse capítulo 13, que recebe do próprio dragão o poder para blasfemar contra a Igreja de Cristo, contra os seus santos e lutar contra a Igreja de Cristo. Veja aí. Registrada, você pode procurar no Google, reuniões de cúpula das autoridades do Vaticano, anos atrás. O assunto era o seguinte, se os extraterrestres viessem e chegassem, tem até uma pergunta que colocam lá, você batizaria um extraterrestre? Se ele chegasse, você o batizaria? O Papa Francisco falou sobre isso numa das conversas, das entrevistas também. E já houve uma reunião das autoridades do Vaticano, onde eles discutiram isso. Se o que se chama de extraterrestres viessem, então como é que ficaria? Como é que ficaria? Nós aprenderíamos, o ser humano aprenderia a religião deles, as doutrinas, ou eles aprenderiam a nossa? E como que ficaria a doutrina do cristianismo? Então foi discutido isso várias vezes. E aí esse livro, também que eu estou dizendo agora, ele fala também sobre os 2 observatórios que o Vaticano tem, como eu falei no vídeo anterior sobre a morte do Papa. O Vaticano tem 2 observatórios, um que fica lá na Itália, no topo de um monte lá, onde tem um vulcão adormecido, tem um lago, inclusive com o próprio nome do vulcão. E eles têm um observatório que fica nos Estados Unidos. E esses Estados Unidos, o projeto se chama Lucifer. E ele tem uma das lentes mais avançadas que tem hoje no planeta Terra. Então foi perguntado, como eu falei no vídeo anterior, foi perguntado para um insider, um ex-insider jesuíta lá do Vaticano, qual que era o interesse do Vaticano, por que ele tem observatórios? E aí, entre outras coisas, como nesse livro aqui que eu falei para vocês, o Ex-Vaticano, os autores dizem que ouviram, tem o nome dos entrevistados, tem o material de pesquisa, diz que o Vaticano está de olho em algo que vai chegar. O que vai chegar? Extraterrestres que vão chegar? Uma inteligência vinda de fora? Esses observatórios, eles estão buscando sinais de vida extraterrestre. Quando você junta isso com o Apocalipse, eu me pergunto o seguinte, você sabe que os poderosos da Terra estão construindo abrigos subterrâneos para eles. Você sabe que isso não é mais bunkers, tal. Isso não é mais segredo para ninguém há muito tempo. Não sei se você já leu sobre isso. Não é. Os 2 autores desse livro não tem nada a ver com teoria da conspiração, não. São 2 pesquisadores sérios. Você pode ler sobre eles. Não tem nada a ver com teoria da conspiração. Você sabe que os poderosos estão construindo bunkers. Então muita gente acha que eles estão construindo bunkers, que eles têm medo de um terceiro conflito mundial, radiação e assim por diante. Eu me pergunto o seguinte, será que é isso? Ou será que eles leram o Apocalipse também e eles sabem que os juízos de Deus estão chegando? Porque veja, nas próprias entrevistas que tem nesse livro, muitas autoridades do Vaticano dizem que eles já acham que está chegando a grande tribulação. Eu não acho, eu tenho certeza absoluta disso daí, né? E também especula-se que o novo Papa, né, que seria talvez o último, não sei, foi o que eu perguntei, estou falando tudo que eu li no livro lá, tudo que eu ouvi dos pesquisadores também. Eles dizem também, especula-se que esse próximo Papa, se ele fosse o último, ele também seria, como é dito lá no livro do Apocalipse, não é o Ivan que está dizendo, é o que está escrito lá, é o que relacionou no livro. Lá diz que ele viria falando como cordeiro, mas agindo como dragão. Ou seja, especula-se que seria um Papa, de acordo com o livro, tal, que ele viria, de acordo com o Apocalipse, ele seria, vamos dizer, conservador. Ele seria, vamos chamar da palavra conservador, por fora conservador, mas por baixo dos panos, servindo às autoridades, aos poderes do Fórum Econômico Mundial, Agenda 2030, essa coisa toda que não vale nem a pena ficar falando aqui, porque isso já é notícia, mas tem pessoas que não querem ver, né? Então, a grande pergunta, e aí agora são perguntas que eu faço para você, apenas isso, perguntas, tá? Eles estão dizendo que podem chegar aquilo que eles chamam de extraterrestres. Por isso vai falar, Ivan, por que você faz aspas? Porque, de acordo com a Bíblia, para mim, primeiro, podem não ser seres extraterrestres, podem ser seres interdimensionais.
E aí você tem que ver também, ler sobre o acelerador de partículas, o que eles estão fazendo já há bastante tempo na Suíça. Ou seja, gente, os assuntos, para quem estuda, tudo vai se interligando. Qual que é o papel do acelerador de partículas? É abrir portões interdimensionais. Então, o que esse pessoal chama de seres extraterrestres, sinais de vida de outro planeta, eu chamo de seres interdimensionais. O que eles chamam de seres extraterrestres, eu chamo de anjos caídos, ou demônios, se você preferir. Porque isso está no Apocalipse também. Agora, as perguntas que eu deixo para você é a seguinte: você imagina que chegassem esses seres à Terra, e pelo que se diz no livro, eles chegariam como os verdadeiros criadores de tudo. Como Eric von Däniken dizia no livro dele, eram os deuses astronautas. Então imagine que isso viesse, são perguntas que eu estou fazendo. Eles fossem apresentados ou chegaram como seres divinos. Na realidade foi eles que ajudaram na criação do planeta Terra. Aí fica a pergunta, tá? E Jesus, onde ficaria nisso então? E o nascimento virginal de Jesus, como é que seria? Como é que o cristianismo se adequaria a isso? Sim, porque no livro, nas entrevistas, fala isso. Pronto, irmãos, aqui ele fica aí só criando conjecturas, falando um monte de abobrinha aí, falando até de portão tridimensional, né, que vai se abrir portões. Isso tudo para falar mal da Igreja Católica. Ele está dizendo que tudo isso é articulado, pensado no Vaticano, porque tem observatórios do Vaticano na Itália, nos Estados Unidos, sei o quê. Não vou falar sobre os observatórios, que eu não tenho conhecimento de causa sobre os observatórios do Vaticano. Mas o Vaticano é um país. Todo país pode ter um observatório para ver o que acontece no sistema solar ou fora do sistema solar, o que quer que seja. O Vaticano é um país, então tem toda a possibilidade de ter esse tipo de tecnologia, de observação, de tudo. Mas eu vou mostrar o outro vídeo. Esse senhor aí está dizendo agora, depois da morte do Papa Francisco, que o próximo Papa que virá, agora após a morte do Papa Francisco, pode ser um Papa conservador, mas que por fora é conservador, mas por dentro é uma tragédia. Aí ele está dizendo que isso se relaciona com a palavra do Apocalipse, que vai dizer que viria o falso profeta, sei lá quem quer que seja, com voz mansa de cordeiro, mas por dentro é um dragão devorador. Mas veja o que é que outro vídeo mais antigo do que esse, antes da morte do Papa Francisco, lá na renúncia de Bento XVI, já falava sobre a renúncia de Bento XVI e a eleição do Papa Francisco. Vou mostrar para vocês aqui. Então veja, o vídeo é esse outro vídeo aqui, de outro canal aí, né, que vai dizer, ó, Papa Francisco anunciará a chegada de um Salvador extraterrestre, segundo o livro. Que livro é esse? É um livro chamado Exovaticana, que eu não sei que livro é esse, nunca ouvi falar. Aí alguém pode dizer assim, se você nunca ouviu falar, como é que você pode questionar sobre o vídeo? Mas, meus irmãos, não tem como levar isso a sério. Mas vamos lá. Veja agora um vídeo mais antigo que derruba o outro vídeo do outro lá que estava falando lá. Veja aí. Veja o que é que esse rapaz vai dizer aqui nesse vídeo. Ele vai dizer que o Papa Francisco era quem iria anunciar a chegada desse Salvador extraterrestre, né, de ETs ou de demônios disfarçados de ETs. Veja, demônios, né, que se disfarça de anjo de luz, a Bíblia revela, tudo bem. Mas demônios se disfarçar de ET, de seres extraterrestres, para trazer uma mensagem e destruir a igreja. E, claro, a igreja, entre aspas, evangélica, né? Porque a igreja católica não é a igreja de Cristo, é a falsa igreja que vai anunciar esse Salvador extraterrestre que vai substituir Cristo. Ou seja, o anticristo agora não é mais o Papa. O anticristo não é mais alguém que o Papa vai anunciar, como eles diziam, Macron, Joe Biden, ou quem quer que seja. O anticristo agora é um extraterrestre que o Papa Francisco queria anunciar. O Papa Francisco queria anunciar esse Salvador extraterrestre. Mas o Papa Francisco morreu e não anunciou. E agora, aquele vídeo anterior que eu tinha acabado de mostrar, o rapaz estava dizendo lá que seria o próximo Papa agora depois de Francisco, que viria como um cordeiro, mas que falava como um cordeiro, mas que era um dragão. Ou seja, um vídeo desmente o outro. É uma pena que a gente não pode falar de tudo isso e também perder tempo com esse tipo de baboseira aqui. Mas veja aí, apesar que ele vai ler num site que eu acho que está em inglês, eu não sei inglês, ele também não sabe, eu acho que ele ou sabe muito pouco e vai traduzir aí e veja aí. Mas veja. Hoje eu quero trazer uma mensagem que supostamente irá acontecer daqui a alguns dias, alguns meses, alguns anos. Eu diria que no máximo alguns anos. Papa Francisco anunciará a chegada de um Salvador extraterrestre, segundo o livro. Bultmann e Ehrman predisseram com sucesso em seu livro, o mais vendido, Petrus, Humanus the Final People, Pope is Here. E o Papa Bento anunciaria, em vez de morrer no cargo, ele renunciaria antes, em vez de morrer no cargo, perdão, gente. Eles basearam sua previsão em St. Malachi,
Prophecy of the Popes. De acordo com Putnam e Orn, o Francisco é o último Papa Petrus Romanus, que supervisionará a dissolução da Igreja. Veja, ele está dizendo aqui que, baseado na profecia de São Malaquias, uma profecia falsa, professor Luca Lancaster de História da Igreja, tem um monte de vídeo falando sobre, alguns vídeos, né? Falando sobre essa falsa profecia de São Malaquias, que é uma mentira, uma mentirada danada, mas está lá, ele fala sobre isso. E aí ele vai dizer, baseado, o cara do livro, né, do autor, os dois autores do livro Exovaticana, vai dizer que Papa Francisco, que Bento XVI, baseado na profecia de São Malaquias, renunciaria o cargo. E ele acertou, olha, ele acertou. Né? Resta saber se esse livro foi escrito antes de Bento XVI ou depois de Bento XVI. Né? Mas vamos supor que o livro acertou que Bento XVI iria renunciar baseado na profecia de Malaquias. Só que esse livro aí vai dizer também que o Papa Francisco era o último Papa e que nos anunciaria um Salvador extraterrestre, ou seja, um anticristo extraterrestre. Vamos lá. Católica, como previsto na profecia de São Malaquias, anunciando o Salvador extraterrestre. Podia ver isso aqui, gente, tá? Eu não tenho acesso a ele, só se é preciso pesquisar para poder adquirir. Então, aqueles que quiserem, vai ficar aqui neste vídeo, a fotografia, tá escrito assim, ó, Exovaticana, Chris Putnam e Thomas Hon, os autores deste livro. No dia 31 de março de 2013, o Papa Francisco comemorou sua primeira missa pascual como líder de 1,2 bilhões de católicos romanos no mundo. Em seu primeiro discurso latino de Urbi et Orbi, para a cidade de Roma e para o mundo, ele pediu paz no Oriente Médio, o fim do tráfico de seres humanos e da ganância para que impedíssemos a exploração de recursos naturais e a proteção de animais, tornando-nos guardiões responsáveis da criação. O Papa geralmente dá 2 discursos de Urbi et Orbi e a cada ano, onde ele lida com os principais desafios enfrentados pelo mundo e pela cristandade no momento atual. Em um futuro discurso, prevê-se que ele irá discutir com um desafio único que o mundo enfrentará, de acordo com os autores do livro, em Exovaticana. Chris Putnam e Tom Hon predizem que o novo Papa Francisco anunciará em breve a existência de vida extraterrestre, dentre os quais surgirá um salvador alienígena para revigorar os ensinamentos católicos. Gente, isso aqui é fantástico. Pronto, aqui eu não vou mais nem dar continuidade, porque isso aí é uma tristeza, né? É uma loucura. Então, olha, o vídeo anterior cai por terra de acordo com esse vídeo, de acordo com o livro que o vídeo anterior, o homem do vídeo anterior usou, o chamado Exovaticana, diz que Papa Francisco era o último Papa e queria anunciar um Salvador extraterrestre, ou seja, um anticristo extraterrestre. É incrível como os protestantes se superam, né? Mas isso tudo é porque, meus irmãos, quero ler um texto para vocês. Veja, um texto para vocês. O que é o protestantismo? Eu não estou falando de pessoas especificamente. Pessoas, né? Pessoas, pastores, irmãos que se chamam evangélicos. Não estou falando de pessoas, estou falando desse sistema que se opõe à Igreja Católica o tempo todo. Desde Lutero. Lutero é o pai dele, né? Então veja, o que é que isso acontece? O livro do Apocalipse, no capítulo 13 do livro do Apocalipse, vai falar, né? São duas bestas que se opõem à Igreja de Cristo. A primeira besta, ele vai dizer assim: vi sair do mar uma fera com 10 chifres e 7 cabeças. Nos chifres, 10 diademas. E nas cabeças, títulos blasfemos. Aí ele vai dizer: a fera da visão parecia um leopardo, com patas como de urso e boca como de leão. O dragão, né? O dragão que é Satanás, o dragão que é Satanás, né? O dragão lhe delegou seu poder, seu trono e grande autoridade. Então veja, Satanás, que se rebelou no céu contra Deus, delegou o seu poder a pessoas ou a uma pessoa, e aqui eu penso que poderia ser Lutero, delegou esse poder a Lutero para o seu poder e a sua autoridade para ir fazer o quê? Uma dessas cabeças parecia ferida mortalmente. Veja, o dragão lhe delegou o seu poder, seu trono e grande autoridade. Uma de suas cabeças parecia ferida mortalmente, porém a ferida mortal foi curada. O mundo inteiro seguia admirado a fera e adorava o dragão, que deu autoridade à fera, né? E adoravam a fera, dizendo: quem se compara à fera? Quem poderá lutar contra ela?
foi-lhe dada uma boca insolente e blasfema. Deram-lhe autoridade para agir durante 42 meses. Abriu a boca blasfemando contra Deus, blasfemando o nome dele, sua morada. Quem é a morada de Deus? A igreja. Jesus disse: por que vocês estão fazendo da casa do meu pai um covil de ladrões? Pedro vai dizer a Timóteo, Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, se eu me tardar em voltar, saiba como se comportar na igreja, que é a casa do Deus vivo. Então, contra Deus, blasfemando o nome dele, sua morada, a igreja, e os que habitam o céu. Então eles blasfemam contra a igreja católica, blasfemam contra Deus, blasfemam contra aqueles que habitam os céus, ou seja, os anjos e santos. Aí permitiram-lhe fazer guerra contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a raça, povo, língua e nação. Vão adorá-la todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão registrados desde o princípio do mundo no livro da vida do Cordeiro degolado. Quem tem ouvidos, escute. O destinado ao cativeiro irá cativo. O destinado à espada, pela espada morrerá. Aqui estão a perseverança e a fé dos santos. Então veja, o que é que a gente vê nesses vídeos aí? Apenas um sistema religioso que se opõe à Igreja Católica, que recebeu do próprio dragão a autoridade para blasfemar contra a Igreja de Cristo, a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, para blasfemar contra Deus, porque quando se blasfema contra a igreja, blasfema-se contra Deus, porque a igreja é o corpo místico de Cristo, logo ela é o próprio Cristo. Quando se blasfema contra os seus santos que moram no céu, ou seja, os santos que a Igreja Católica revela para todo mundo que tiveram vidas heróicas, virtudes heróicas, e Deus foi dado a eles poder para guerrear contra a igreja, estão o tempo todo guerreando contra a igreja. E vai dizer que vai ser perseguido muita gente, que vai ser muita gente levado cativo, que vai ser morrer muita gente pela espada, e assim sucessivamente. Ou seja, meus irmãos, os protestantes, né, o protestantismo em si, não para de me surpreender com as suas ideias mirabolantes. Mas a gente vê que isso tudo é obra do dragão, que se opõe ferozmente contra a Igreja de Cristo, a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Deus abençoe a todos e espero no próximo vídeo não precisar falar de algo tão pobre, assim, uma teoria da conspiração tão pobre, tão medíocre, tão misericórdia, né, tão satânica, podemos dizer, somente para tirar as pessoas da Igreja Católica. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.